quando nós temos uma possibilidade diante de nós para resolver os nossos problemas, olha o que o Senhor Deus diz para nós aí, muito lindo. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover necessidades das quais nós nada sabemos. Amém? Então, quando você tem uma solução, Deus ainda tem quantas? 999. Amém, irmão? É muito bom saber disso, né? Quando você está com a tua dificuldade, a tua aflição, a tua luta lá, diante dos desafios da vida, acredite no Senhor. Creia que Deus pode conduzir os passos e ajudar vocês também, porque Ele tem 999 possibilidades a mais do que você, para ajudar você. Em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4 é o texto que eu vou começar falando para vocês. João capítulo 4, nós temos a história de Jesus encontrando-se com a mulher samaritana. Todos nós já conhecemos essa história bem séria. E eu quero só contextualizar aqui a mensagem desta manhã em cima de João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus encontra-se com a mulher samaritana lá na cidade de Sicar, em Samaria, e diz a Bíblia que Jesus estava com os discípulos saíram para a cidade em busca de comida, porque eles estavam com fome. A Bíblia diz também que Jesus estava cansado, porque quando ele chega lá, ele senta-se próximo ao poço de Jacó, cansado da viagem, diz a Bíblia. Os discípulos saíram para a cidade, ele fica ali e a mulher chega para tirar água do poço de Jacó. Jesus então fala com aquela mulher fazendo o quê? Pedindo o quê? Mulher, dá-me de beber água. E aquela mulher ficou questionando a Jesus porque os judeus não falavam com os samaritanos e muito menos um homem falando com uma mulher também. Era muito preconceito da época. E Jesus quebrou exatamente isso nesse momento. E aí Jesus falou assim: olha, se tu soubesses quem está falando contigo, era você que me pediria água. E a água que eu der para você o quê? Nunca mais vai ter sede. E aquela mulher ficou assim, achando estranho. Por quê? Você que já teve poço em casa, lá no norte tem muito, aqui no Nordeste, o poço profundo você precisa de quê para tirar água? No mínimo um balde, né? Uma corda, um carretel. Aquela mulher tinha um cântaro para tirar água, mas Jesus não tinha nada para tirar água. E aí ela olhou para ele e falou: como é que tu não tem nenhum cântaro para tirar água desse poço? Tu estás me oferecendo uma água que vai me matar a sede, eu não vou ter nunca mais sede. Que tipo de água é essa? E aí diz a Bíblia que Jesus falou assim para ela: olha, vai na tua casa, chama o teu marido, volta aqui, eu vou explicar para vocês dois. E aí ela disse o quê? Eu não tenho marido. E aí Jesus falou assim: tu disseste bem, porque tu tivestes 5 maridos, e esse que está contigo também não é teu. Aí ela entendeu que quem estava falando com ela, no mínimo, era um profeta. No mínimo. E ela entendeu que não era um ser comum. E aí diz a Bíblia que Jesus continuou a conversa, falando: vai chegar o dia que vai haver os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito de verdade, no local do sol. Ele continuou a conversa e os discípulos chegaram desse ínterim. Eles chegaram de onde? Da cidade, porque eles tinham ido atrás de quê? Comida. Ok? Muito bem, presta atenção. E aí os discípulos chegaram, no verso 27, mas eles ficaram, mudos, calados, não falaram nada. E a Bíblia diz que ela saiu, aquela mulher samaritana, no verso 31, eu leio com vocês. João 4, 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo o quê? Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém para si com que comer? Aí Jesus então falou o quê? A minha comida consiste
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Perceba aqui, os discípulos falaram para Jesus comer, e Jesus falou sobre comida, mas eles não entenderam. Jesus, ele tinha aqui no verso 34 uma missão. E nós entendemos, queridos, que Jesus, na sua missão, ele era muito claro em cumprir a sua missão. Todos nós também temos uma missão. Qual é a nossa missão? Nós temos aqui aproximadamente, pelo que eu já levantei aqui, no município de Bonfinópolis, aproximadamente quantos mil habitantes? Vocês sabem mais ou menos? Bem falado, 12 mil habitantes. É isso? Talvez seja. Nós temos aqui na igreja de Bonfinópolis, em registro, 60 membros. Em registro, no papel. Frequentes, nós temos uma média de 30 a 40 membros. Você já fez a continha para saber quantos porcentos da população de Bonfinópolis para a quantidade de membros da igreja? Se for 30, sabe quanto que dá? 0,5%. Nem 1% chega. Como é que nós vamos alcançar o mundo se nós não alcançamos nem Bonfinópolis? Mas eu estou falando isso não é só daqui de Bonfinópolis, porque eu já passei por outras cidades aqui em Goiás, que a realidade no máximo é 1%. Cidade de 30 mil habitantes com 30 membros da igreja. Lá no norte que a gente veio, no norte e nordeste, uma cidade com 60 mil habitantes tem no mínimo 3 distritos. No mínimo, uma cidade. Aqui o pastor de vocês, ele é do distrito de Guanabara, que cuida de vocês, acho que de São Leopoldo também, daqui, cuida daqui de Goianápolis, cuida de várias outras cidades. Cidades, lá no norte e nordeste, é um distrito. Mas a geografia aqui, o centro-oeste, infelizmente é essa a realidade. Mas por quê? O que está faltando? O povo adventista não é o mesmo? Não tem a mesma mensagem? Não tem a mesma missão? Não é para fazer a mesma coisa? Sim. Sim, é para fazer. Mas vamos lá. A missão de Jesus qual é, queridos? Qual é a preocupação dele? Era fazer o quê? O bem. Fazer o bem a todas as pessoas. É por isso que ele começou com aquela mulher. Jesus amava as pessoas de forma indistinta. O que eu vou falar para vocês aqui é como nós devemos então pregar o Evangelho, sendo que nós temos uma porta de entrada, mas geralmente nós não fechamos a porta de saída, o escape. E acontece que muitos membros pertencerem à igreja adventista por algum tempo, porque vêm para a igreja, são batizados, começam a frequentar, começam a ver algumas coisas, e em vez de eles continuarem, eles fazem o quê? Eles saem pelas portas dos fundos. Eu acho que nós deveríamos abrir a porta da frente, fechar aqui e depois fechar, para ninguém sair. Não é nesse sentido literal, mas no sentido espiritual. Porque hoje nós temos pessoas que vêm, são batizadas, passam pouco tempo e depois vão embora, não fazem mais parte da igreja. E como é que nós devemos pregar o Evangelho? João capítulo 15, verso 17 e verso 18, quero que você leia comigo aí. João capítulo 15, o verso 17. Lá no capítulo 20, verso 21, diz a Bíblia que Jesus, quando ele passou para os discípulos a missão, que era a mesma missão dele, que ele recebeu do Pai, ele passou para os discípulos. E ele disse assim: recebei o Espírito Santo, assim como eu recebi do Pai, eu estou passando para vocês. Ele fez, soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Depois do verso 17 do capítulo 15, o que é que diz aí para nós? Verso 17, bem curtinho esse verso, o que é que diz aí? Eis que vos mando que vos ameis uns aos outros. Qual a missão que Jesus recebeu? Amar as pessoas. Qual a missão que Jesus passou para mim? Qual a missão que Jesus passou para mim? Amar as pessoas. Mas eu preciso fazer distinção de pessoas para que eu ame? Sim ou não? Você sabia que uma das profecias bíblicas, lá em Mateus 24, verso 12, diz que a iniquidade do mundo iria o quê?
aumentar. E o que iria esfriar no mundo? O amor. Mas essa profecia bíblica do amor que iria esfriar no mundo, ela iria esfriar onde? No mundo. Ela pode e deve acontecer em mim? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Essa profecia de falta de amor vai acontecer, isso é normal. Mas vai acontecer aonde? No mundo, irmãos. Ela não pode acontecer aonde? Em mim, um crente adventista que sigo a Deus. Eu preciso o quê? Amar as pessoas. Mas é fácil amar as pessoas? Sim ou não? É fácil amar aqueles que nos amam, é ou não é? Que fazem o bem pra gente. Mas amar o vizinho que joga o lixo no nosso quintal para fazer confusão é fácil ou difícil? Amar uma pessoa que vive com a língua afiada, está falando mal de ti, é fácil ou difícil? Amar aquele colega de trabalho que dá rasteira em você para poder pegar teu projeto e está com o chefe que você não quer dele, é fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Mas Jesus falou para nós, não amarmos esse porque esses fazem mal para nós, sim ou não? O que é que diz o verso 18 aí para nós? O que é que diz o verso 18 aí? Que a gente pode pensar assim, não, mas eles não vão gostar que eu ame eles. O que é que Jesus diz aí no verso 18? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Resumindo, não se preocupe se as pessoas não vão amar você, ou até mesmo não vão gostar. Antes delas não gostarem de vocês, elas vão gostar de quem? De mim. Eu estou mandando vocês fazerem o quê? Amar. Você está entendendo? Qual é a nossa missão, queridos? Qual é a nossa missão? Eu vos amo e vos amei uns aos. É a nossa missão. Não importa se é uma pessoa que faz o bem ou se é uma pessoa que faz o mal. Não importa se é uma pessoa que congrega com a gente ou se é uma pessoa que não congrega. Não importa. Nós precisamos fazer o quê? Amar, porque a nossa missão é essa. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cumprindo com o quê? Com aquilo que Deus pediu. O maior dom de todos os dons, qual é? Qual é o maior dom de todos os dons? O amor. O amor. 1 Coríntios, capítulo 13, está lá só o dom do amor. E lá em Gálatas, nós temos o quê? Os dons. E entre os dons, o primeiro deles, amor. Aí depois vem os demais. Mas o amor é o dom supremo. E a Bíblia diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. E se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. E vai entrar mentiroso no céu? Só os convertidos. Daí não serão mais mentirosos. Enquanto permanecerem mentirosos, não entrarão no reino dos céus. Então você percebe que esta mensagem aqui não é uma mensagem para vocês, é uma mensagem para todos nós. E não é uma mensagem para Bonfinópolis, é uma mensagem para todo mundo. Porque o amor é o dom supremo e nós precisamos viver muito mais o amor, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos finais. Você mencionou características agora há pouco da missão. Então vamos lá, queridos. A nossa missão é o quê? Repita comigo. Amar as pessoas. A nossa missão é amar as pessoas. Agora, queridão, qual a principal característica do discípulo de Cristo, do verdadeiro discípulo? Está bem aí. Volta uma página você vai ver. Capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E o verso 35 diz assim: nisto conhecerão todos vós que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Ponto final. Então, como é que eu vou ser identificado como discípulo de Cristo? Se eu amar as pessoas. Aí eu pergunto para ti: como nós temos tratados com aqueles que caem, aqueles que erram? Nós temos tratados com o dedão de acusação ou nós temos tratados com um abraço de amor para trazer de volta para a igreja? Como nós temos tratado as pessoas que erram na igreja? Pastor que caiu, que não é mais pastor, ligado diretamente à obra, um ancião que fez alguma coisa errada, a diretora do grupo, o diretor da igreja. Como é que nós temos tratado esse tipo de gente? Nós temos tratado com o dedo de acusação ou com um abraço de amor para trazer de volta para a igreja?
Você percebe como nós estamos vivendo e qual é a nossa realidade e como deve ser a realidade que Deus pede para cada um de nós? Porque é muito fácil nós condenarmos os pecadores para o inferno, não é? A tendência natural humana é o quê? Condenar. Pecou, está perdido. E todos nós somos vistos do céu como eleitos do reino de Deus. Porque Jesus olha para nós diferente do que nós olhamos para os outros. E qual é, queridos, então, a característica principal dos salvos no final dos tempos? Está aqui. Mateus capítulo 25, o verso 34 a 40, nos apresenta a principal característica dos salvos no final. Lá diz a Bíblia que o Senhor vai separar um do lado, outro do outro. E ele vai dizer assim: olha, você me viu nu e me deu o quê? Roupa para vestir. Você me viu com fome e me deu o quê? Comida. Você me viu com sede e me deu o quê? Bebida. Você me viu forasteiro e fez o quê? Me hospedou. Você me viu preso e foi fazer o quê? Me visitar. Aí os que estão desse lado me dizem assim: Senhor, mas como te vimos nu, com fome, com sede, forasteiro? Como que nós te vimos assim? Aí qual é a resposta de Jesus lá em Mateus? Todas as vezes que tu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o quê? O fizestes. E eu pergunto para ti: isso aqui não é o amor sendo praticado de forma intensa? Sim ou não? Sim. Então, queridos, nós precisamos sair muito da teoria do que é amor. Há o amor ágape, o amor filéu, o amor isso, o amor aquilo. Nós temos que parar com a teoria do amor e fazer, sabe o quê? Sabe o quê? Praticarmos o amor, que é o dom supremo e que é o próprio Deus. Vou terminar com você. Olha só, aquele que sabe não pratica, ainda não sabe. Eu quero apresentar para vocês esse rapazinho aqui. Nada na extrema direita. Esse é o Reginaldo. Em 2014, quando eu fui pastor lá em Meixilândia, no mesmo distrito que eu fui pastor lá, em 2015 eu conheci o Reginaldo. Reginaldo, quando eu conheci ele tinha brigado na rua, ex-adventista, tinha apanhado, na verdade, estava com a cabeça enfaixada, tinha levado paulada, e eu fui visitá-lo. Um irmão muito piedoso me levou lá, e eu conversei com ele, e já fiz logo um apelo para batizar. Porque para ex-adventista tem que estar muito enrolando, não, no meio de campo, dando estudo bíblico, não. Você tem que ir com o ex-adventista, bom. É assim, 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 você precisa voltar, Deus está te chamando de volta. Falei com ele na segunda, na quarta-feira eu batizei Reginaldo de volta. Tornou-se um menino assim, muito assíduo na igreja e que me ajudou muito. Essa esposa dele me ajudou muito lá. Coloquei Reginaldo depois como ancião de uma das minhas igrejas. E nos momentos mais difíceis ali de tribulação na própria igreja, era ele que eu contava, estava me ajudando muito mesmo. E ali Reginaldo tornou-se uma bênção, e quando ele fazia as coisas de Deus, Deus também ia cuidando das coisas dele, da família dele. Quando ele mexia com as coisas de Deus, Deus cuidava das coisas dele. Aí ele foi comprou um carrinho, comprou 2 motos, começou a ter prosperidade financeira, porque Deus ia cuidando e abençoando ele. Tudo isso trabalhando com essa cultura aqui, que é muito forte lá na região de Meixilândia, o oeste do Pará, a Transamazônica, é a cultura do cacau. Você já viu a expressão? Fulano está cheio de cacau, né? Está cheio de dinheiro, cheio de cacau. Então, ele era meieiro de roça. A metade da produção da roça do dono da terra e a metade dele. E Deus foi cuidando e ele foi sendo abençoado. E ele tinha dinheiro na conta, tinha 2 motos, tinha carro, tinha uma casinha que ele morava lá na roça, que não era dele, mas era bem cuidadinho, e ficava com a esposa dentro da roça. E ele foi tendo essas bênçãos de Deus. Só que quando foi a última eleição para prefeito, vereadores do município lá de Meixilândia, o Reginaldo se candidatou para vereador. Ele não ganhou para vereador, ficou como suplente, não ganhou. Mas, queridos, ele perdeu os 80 mil reais que ele tinha em conta, investindo em campanha, a moto, o carro e o que mais? Dignidade. Por quê? Porque ele começou a andar em lugares que ele não estava andando mais,
com pessoas que não deveriam estar. O dia que era na sexta-noite, que era para estar na igreja, pequeno grupo, coisa assim, ele estava envolvido nas coisas de campanha. E aos poucos, com o ambiente, as pessoas, e aos poucos foi fazendo o quê? Voltando para a bebida. E quando foi no fim da eleição, o Reginaldo estava promíscuo com mulheres na rua, alcoólatra e usando droga. Final da eleição, acho que foi 2018, 19 mais ou menos, saiu 20, lembra? Eu sei que em 2021 nós ficamos sabendo dessa história. Nós estávamos aqui em Anápolis, não podíamos fazer outra coisa não ser orar por ele, porque não estávamos próximos, mas colocamos no coração que na primeira oportunidade que nós fôssemos na região para fazer trabalhos, igual esse aqui, nós íamos conversar com o Reginaldo. Quase não consegui visitar, porque marquei 3 vezes e o diabo fez com que a gente não fosse. Ou ele não estava, ou eu não conseguia ir visitar, mesmo estando na cidade. Mas graças a Deus, fui visitar Reginaldo, e lá quando nós chegamos, ele estava sentado na varanda da casa dele, que estava no assoalho, casa de madeira, que com certeza quando chove entra a água da casa, sentado na rede, olhos fundos, vermelhos, chorando, e a esposa chegou depois pelo canto e não queria mais saber dele. Ele estava dentro da casa, porque ele veio da casa, mas ela não queria mais ir. E aí eu convidei Reginaldo para ir comigo e com a Ângela para um local que nós ganhamos. A Ângela mencionou há pouco, lá dentro do mato da Transamazônica, 100 quilômetros da cidade, para nós passarmos um final de semana. Vimos na sexta e eu convidei meu amigo, vamos com a gente, porque lá você, quem sabe, tem uma outra realidade, quem sabe Deus tem algo para mostrar para você, quem sabe lá você possa ter um novo sonho. E eu convidei, lá você vai estar mais perto de Deus, vai ouvir sermões, vai ouvir outras coisas, eu vou poder falar do que Deus tem feito na nossa vida também, e vamos ver o que é que Deus tem para você. E lá estava o Reginaldo por cima, nós fomos para esse local, aí ao pôr do sol, nós fomos para esse local aí dentro da preservação, aí a nossa embarcação é uma cacaia ou canoa com a rabeta, né, ali, para a gente poder ir fazendo desse sábado. Aí saiu, aliás, minha mãe, atento, com 80 anos, minha mãe, a minha esposa, meus 2 filhos e o filho do Reginaldo, lá no meio, e o piloto, né? E aí, agora, estou esperando aqui o Reginaldo. Aí saiu o Reginaldo esperando para nós. Isso aí é o braço do Xingu, mas é o rio chamado Macapuxi. Mas os rios, né? Esse aí é o rio. E aqui está ali. E aí o Reginaldo veio para a nossa igreja. Obrigado, está aqui lá. E aí nós fomos na igreja. A igreja é essa bem aqui, querida. Enquanto você tem a igreja com o ventilador, com os bancos, com as barreiras, esse é um grupo de irmãos que nós temos numa escola que se torna igreja no sábado. Lá dentro, 5 minutinhos da nossa terra, nós chegamos nesse local onde nós fazemos o culto. Lá o Reginaldo esteve, para assistir o culto, aqui o Reginaldo teve uma foto, eu olho essa foto e me lembro do dia que eu visitei ele sentado na rede. O olhar dele, 2 dias depois, totalmente diferente de que quando nós vimos ele 2 dias antes sentado na rede. E aí, queridão, olha o que aconteceu aqui. Quando eu saí lá de Medicilândia, eu falei, Reginaldo, meu amigo, nós visitamos ele, minha esposa, eu e Ângela, e nós sonhamos juntos algumas coisas, eu e ele, e Ângela, projetos ali para a terra, plantar alguma coisa e tal. E aí eu falei, meu amigo, na sexta-feira à noite eu estava lá em Marabá, 400 quilômetros de distância, falei, não desanima, Reginaldo, vai na igreja amanhã, que é o dia do Senhor, você pode voltar para a igreja, Deus quer fazer uma obra aí na sua vida, com certeza. Faz o compromisso que você já fez com Deus lá no final de semana, permanece. Isso dia 3 de dezembro. Quando foi na mesma noite, naquele dia, ele mandou uma mensagem para mim, pastor, eu já conversei aqui com o meu pastor, e eu não somente vou para a igreja, mas eu decidi voltar para Deus, e eu vou ser rebatizado. No dia 3 de dezembro de 2021, ano passado por isso, um ano, o Reginaldo voltou para a igreja e foi rebatizado. Eu estava aqui, lá em Marabá, com meus filhos. Mas o que me deu mais alegria, queridos, além do
questão de família, porque ele esteve muito próximo de separação, não só uma vez, mas várias vezes. Eu conversando com a esposa, conversando com ele, alinhando tudo, resolvendo de longe a situação, para que eles permaneçam firmes, casados e firmes na igreja. E qual é o nosso sonho lá? Nós vamos plantar cacau. Começamos agora. Aliás, nesses dias agora, esse rapaz, ele vai colocar algumas mudas de cacau no chão. E nós sonhamos junto de que a metade do que nós plantarmos vai ser de quem? Dele. A metade é nossa e a metade é dele. Quando ele foi batizado, ele postou essas fotos. Eu peguei na internet. E lá no Facebook tinha muitos comentários de irmãos dizendo parabéns, voltou para a igreja, grande vida, parabéns, 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 parabéns. Eu perguntei para ele depois, Reginaldo, quantos destes irmãos que estão comentando aqui foram atrás de você para resgatar você na igreja? Sabe quantos? Sabe quantos? Todos sabiam que ele tinha saído. E quase todos viram ele no bar bebendo. Mas nenhum deles foi lá atrás visitar. O que é que eu e Ângela fizemos? O que é que eu e Ângela fizemos? Apontar o dedo não foi. Porque isso o diabo faz. O que Deus faz é, abraçar e trazer no volta. O diabo aponta os dedos, acusando. E até hoje faz. Mas quem é salvo em Cristo é resgatado pelo sangue de Jesus e é perdoado. E quem é perdoado por Deus, Deus vai conduzindo o pé até a volta dele. Eu conversei com o pastor dele uma vez. Ele estava em crise no casamento. Eu falei, pastor, visita o Reginaldo. Está quase separado. Sabe quantas vezes o pastor foi? Tem muita dignidade, pastor. Não foi. Deus vai cobrar também. Não de mim, mas dele. A nossa parte nós estamos fazendo. Não somente olhando o lado material, mas olhando o lado espiritual e familiar. Para que ele permaneça na igreja e seja salvo em Cristo até Jesus voltar para poder ir para o céu. Amém? Mas a minha parte eu devo fazer, que é amar. E não importa o que ele faça, porque já falou várias coisas, várias vezes, em um ano e pouco, mas eu continuo insistindo. E eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para nós. Amém. Com certeza. Porque Deus está cuidando dele. E eu pergunto para vocês conhecem algumas pessoas, como o Reginaldo, que estão fora da igreja, que saíram da igreja e que não receberam nenhuma visita de nós? Nós não fomos lá pensá-los para que eles voltem. Você sabia que existem pessoas que serão carregadas, não literalmente, mas serão carregadas igual o paralítico para ter um encontro com Jesus? Precisa de 4 pessoas para carregar? Ou precisa de você e de mim para levá-los? E quando nós estivermos apontando dedos, essas pessoas nunca voltarão para a igreja. E quando elas são amadas de fato, de verdade, elas voltam para cá, elas nunca mais vão sair. Você sabia disso? Porque você não fica feliz, aliás, você não permanece em lugar que você é mal amado. Se você não se sente bem, você não fica. Então, por que você quer que os outros venham, sejam batizados, se nós não os recebemos bem aqui? Conheci uma família recente lá em Goiânia. O rapaz, depois do nosso atendimento, ele falou: vocês são adventistas? Eu falei: sou. E fora uma igreja adventista bem aqui pertinho. Nós fomos lá, eu e minha esposa, para nunca mais voltar. Eu ouvi da boca deles. Nós fomos lá, entramos na igreja, sentamos no banco, saímos da igreja e ninguém cumprimentou a gente. E ele assiste todo dia a TV Novo Tempo. Ele foi lá porque alguém na Novo Tempo disse: visita na igreja adventista mais próxima da sua casa, você vai ser bem recebido. E ele não foi. Ele faz parte da igreja batista, porque lá ele sente-se amado pelos irmãos. Será que é só isso? Não. Nós temos que ter doutrina, como temos todas elas. Mas o que adianta a doutrina se nós não tivermos amor? O que adianta para nós? Nada. Então, qual o desejo de Deus para mim e para você? O apelo de Deus, porque nós precisamos, sabe de que aqui? Do Espírito de Deus. Porque somente uma pessoa que tem o Espírito de Deus
Deus vai ser capaz de amar de verdade as pessoas. Não importando o que elas façam, não importando o que elas tenham feito, nós vamos amá-las de forma incondicional. Eu quero orar nesta manhã por mim, para que Deus continue me abençoando, pelo Reginaldo, por sua família, mas eu quero orar também por todos aqueles que desejam nesta manhã me pedir um pouco mais da unção do Espírito Santo para poderem amar mais as pessoas, para poderem ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus disse que nós precisamos ser semelhantes a Ele, para podermos ter o caráter. Nesta manhã, quantos nós vamos pedir a Deus, Senhor, me batiza com o Teu Espírito, para que eu ame mais as pessoas, em nome de Jesus. Quantos nós chamamos? Se você pudesse ficar, e sinta-se amado, filho. Você é um amado de Deus. Eu não conheço a tua vida, não sei o que você passa, alguns dilemas do teu coração, mas eu conheço Deus que ama você. E nós precisamos chamar. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas falhas, Jesus te ama e eu também, mesmo te conhecer você. Pelo Espírito de Deus e para você. Eu te amo. Que você permaneça abraçado com Jesus. Senhor, obrigado pelo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pelo amor, pelo dom supremo. Nós precisamos ter a presença do Espírito, Senhor, para podermos ser diferentes. Não importa o que nós fizemos ou o que as pessoas fazem. Nós precisamos amar as pessoas porque o Senhor nos ensinou assim. E o Senhor nos mandou também amar as pessoas. Precisamos pregar a doutrina, precisamos falar de dízimos, de ofertas, do sábado, da alimentação. Precisamos falar de tudo isso, Senhor, de todas as tuas crenças fundamentais, que são fundamentadas na Bíblia. Mas nós não podemos deixar de viver os princípios eternos do amor. O amor, Senhor, diz a Bíblia, o Senhor Jesus falou que o amor esfriaria no mundo. Não permita, Senhor, que a chama do amor apague de nossos corações, mas que pelo Teu poder, em nome de Jesus, nós tenhamos o Espírito de Deus para dizer para as pessoas que nós as amamos, que elas são importantes para nós, porque elas são importantes para o Senhor. E que o Senhor, de uma forma muito especial, manifeste a Tua glória sobre nós. Abençoa, Senhor, o Reginaldo, a sua família. Permaneça, Senhor, com ele, e que ele permaneça contigo, Senhor, até o dia glorioso da tua volta, e que todos nós, Senhor, possamos encontrar outros Reginaldos aí pela vida, e que possamos amá-los de forma especial como o Senhor pede, e que elas, ao sentirem o amor do Senhor por meio de cada um de nós, que elas possam voltar, estes homens e mulheres possam voltar para o Senhor. E assim, Deus eterno, permaneçam também conosco até o glorioso dia da volta do Senhor. Abençoa a igreja de Novinópolis, que todos os irmãos que aqui estão e os que não vieram sejam luz para impactar esta cidade. E que outras pessoas possam ter a alegria de pertencer a esta igreja, porque conhece teus filhos aqui. Continua conosco, Senhor, nos leve mais para casa, e se o desejo do teu coração for nos trazer a tarde, incomode esses teus filhos, para que eles possam vir às 17 horas para cá. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.